Boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Guilherme Schwab. Eu sou da empresa CFTV Consult, que é uma empresa de consultoria técnica, a Hikvision, Seagate, Betacave, DSC, Digiforte, enfim, são diversas marcas aí, fabricantes do mercado nacional e mundial. E nós testamos e homologamos as soluções Seagate com equipamentos da Hikvision. Somos instrutores, certificadores da Hikvision também, pelo Brasil todo, realizamos eventos no Brasil inteiro. Vou falar para vocês assim, um pouco do que é possível vocês fazerem e vocês extraírem de um disco apropriado de segurança eletrônica, de um disco Seagate, em um equipamento especificamente, nesse caso, da Hikvision, ok? Porque assim, o que acontece? Hoje vocês instaladores, integradores, o que vocês trabalham? Vocês trabalham mostrando, reproduzindo gravações de eventos que já aconteceram. Normalmente o cliente chega para vocês, o Kleber, é amigo nosso, é gerente aí de segurança de uma rede de bancos, aí, de cooperativa de bancos no norte do Brasil. Normalmente o pessoal chama o Kleber e fala: Kleber, vem aqui reproduzir que entraram, arrombaram um banco, quebraram um vidro. Não é assim? Porque nós estamos na era de monitoramento de eventos, não mais em reprodução, em sistema de CFTV, circuito fechado de TV. Essa é a diferença. Então o que acontece? Por exemplo, aqui eu mostrei para vocês uma aplicação gratuita. Essa é uma aplicação gratuita da Hikvision. É o software IVMS 4200. Ele foi lançado há poucos dias, ela é uma versão gratuita, open source. O que acontece? Por exemplo, se vocês vão utilizar um disco para gravação, para 16 câmeras, correto? Quando você vai reproduzir um evento, o DVR para de gravar ou continua? O que vocês acham? Quando vocês vão reproduzir uma gravação, não fica quadro a quadro muitas vezes? Pega a primeira câmera, coloca a segunda. Se você quer 4 câmeras ao mesmo tempo, reproduzir, bom, a pessoa entrou pelo portão, passou pelo corredor A, corredor B e saiu lá nos fundos. Quanto mais câmeras você adiciona para reproduzir, mais quadro a quadro fica. Por quê? Porque você tem uma limitação. O disco, ele está gravando e ele está reproduzindo ao mesmo tempo. O que acontece? Uma outra coisa simples que o pessoal não pensa é o seguinte: eu estou usando um disco. O meu disco, o Skyhawk, no caso, ele é preparado para até 64 câmeras gravando em resolução HD. Mas você usa câmeras, lá no projeto do Kleber, se usa câmeras de 3 megapixels. Tem cliente usando 5 megapixels. Né? Tem cliente usando 4K, como o Carlos já usa. Então o que acontece? Então isso você tem que dimensionar. Muitas vezes, agora há pouco chegou um cliente aqui, uma pessoa falando que tem um DVR de 32 canais com 6 teras de HD. Ele tem 20 dias de gravação. No projeto lá que o Kleber utiliza, são DVRs de 16 canais com 12 teras, ou 16 agora. 2 de 8, 16 terabytes. Então a Seagate, ela tem ferramentas, inclusive, que você pode pegar e baixar e calcular a resolução da sua câmera, a taxa de fotos por segundo, e aí ele vai te dizer quantos dias de gravação você precisa. Antigamente você usava um HD de segurança eletrônica, poderia comprar na Santa Efigênia um disco velho, recondicionado, funcionava tranquilamente. Hoje, para você ter uma ideia, uma câmera Full HD, uma câmera de 2 megapixels, ela pode gastar de 4 até 1 megabit segundo de gravação. Então o que acontece? Então a carga é muito alta, você tem uma carga muito alta. Outra coisa, por exemplo, você pode pegar um equipamento, aqui nós temos ali, ó, busca por data, relatórios, pessoas, controle de acesso. Eu posso, por exemplo, vincular no equipamento que quando eu colocar no meu condomínio o dedo na biometria, automaticamente a câmera 1 ela reproduza. O que o equipamento vai ter que fazer? O equipamento vai ter que criar um evento que é a autenticação, o dedo da pessoa vinculado à câmera X. Então, além do disco estar gravando o streaming, a imagem, ele tem que criar um log, ele tem que criar uma etiqueta para aquele arquivo, para que quando o síndico chegar para o Carlos e disser: eu quero agora buscar uma gravação às 18 horas e 30 minutos, que o seu João entrou, além do disco ter que buscar, ele tem que buscar dentro a informação da gravação, ele tem que acessar um banco de dados e localizar isso. Então as cargas são muito altas. Então, para esse tipo de aplicação, que é como nós estamos usando lá, reconhecimento facial, contagem de pessoas, mapa térmico, a Seagate tem um disco chamado Skyhawk AI. Então ele pode ter 64 câmeras gravando e 16 rodando analíticos. Então quando você for buscar um disco, uma pessoa, uma foto, buscar a placa de um veículo, você automaticamente não vai ter aquele lag, não vai ter aquela demora
para reproduzir. Outra coisa, quem de vocês aí que já trabalhou com situações em que você foi reproduzir a gravação e não estava gravando? Nunca pegaram? Qualquer equipamento da Hikvision, qualquer NVR da Hikvision que trabalhe, como o Oswaldo já falou, NVR-IP da linha profissional da Hikvision, ele existe aquela função chamada SHM, que ele verifica, traduzindo em português, a saúde do disco. Então, ao invés de você chegar lá para fazer a reprodução e tá parada a gravação, você pode receber e-mails, receber vibração no celular, receber alertas que o disco está com problema. Você pode, inclusive, colocar outro disco dentro do gravador e ele fazer a clonagem dos dados salvando. É rebuilding que eles chamam, né? Vai salvar automaticamente os dados. Então, são esse tipo de informação que você tem que contar. Bom, mas o que acontece? Quem de vocês que pensa, que configura o gravador, por exemplo, para quando o cliente colocar a mão na frente da câmera e gerar um alerta? Vocês fazem isso? O Carlos faz, vocês fazem? Qualquer DVR da Hikvision faz isso. Você colocou a mão na frente, ele fez a oclusão. Automaticamente ele vai gerar um alarme de oclusão no canal X a hora tal. É um banco de dados, tanto que se você tirar um disco da Hikvision de um DVR e colocar no outro, dependendo do modelo, ele mostra assim, ó, reconstruindo a base de dados, que é ele ficar reindexando os arquivos. Entenderam? Então assim, ó, a diferença, ela é aberrante. Se você colocar um disco de computador, onde a carga de trabalho dele é 80, 60 terabytes, se você usar um Skyhawk, que é 180, você já tem uma grande diferença na performance. Uma outra questão, esses alertas, não só o SHM, os equipamentos da Hikvision também tem uma função chamada Smart, que é lá onde está aparecendo lá a detecção da saúde, a gente tem a função Smart. O que é o Smart? O Smart é a mesma coisa que o Windows faz. Está usando o computador e diz assim, ó, faça um backup das informações que o seu disco está com problema. O Smart, ele verifica quando já acontece o problema e te avisa. SHM, ele prevê a falha, ele vê temperatura, curva de gravação, e aí a conexão SATA e automaticamente ele vai te avisando. Então imagina você chegar para o seu cliente e dizer assim, olha, o Carlos ligar, Dona Maria, o seu equipamento está apresentando falha no seu disco por temperatura muito alta. Nós temos amigos aqui de Teresina, estavam aqui com a gente, amigos, sei lá, da Bahia, o DVR fica em cima do forro, fechado, a temperatura do disco está lá em cima. Então tudo isso vem gratuitamente nos equipamentos. Então esses são os diferenciais, isso tem que pensar. O Oswaldo deve ter falado para vocês também sobre a garantia, que os discos têm 3 anos de garantia, né? A diferença que você tem que pensar é que com essas funções, automaticamente você consegue prever. O que precisa fazer? Pegou um equipamento da Hikvision, entra no equipamento, lá em configurações de rede, cadastra o seu e-mail. O equipamento ele tem suporte até 13 e-mails. Então, por exemplo, o Carlos configurou, ele vai colocar lá para carlos@visãosistemas. Ele vai mandar para você, por exemplo, o cliente, cadastrar o e-mail do cliente e mais um terceiro e-mail. Você não fica monitorando o equipamento do cliente, tu não tem acesso a visualizar a gravação. Você vai ter uma foto que vai dizer, olha, a hora tal giraram a câmera, a hora tal desconectou o cabo, a hora tal o disco apresentou falha. Então você está fazendo um monitoramento do evento, de eventos, não é um monitoramento de uma gravação, de uma reprodução de um evento que ocorreu, entenderam? Então isso aí é muito importante. Outra coisa, tudo isso que nós estamos falando, SHM, calculadora de disco, calculadora de banda, depois eu vou colocar para vocês aqui, eu vou tirar aqui, eu vou fechar ali a tela. Nós temos um portal, um blog chamado CFTV Consult, que tem todos os artigos. Tem vários vídeos do Oswaldo, onde o Oswaldo fala Skyhawk em 90 segundos, que é um vídeo para você mandar para o cliente sem propaganda. Olha, eu estou lhe dizendo que você pode usar esse HD, porque esse HD tem determinadas funções. Ele não tem propaganda de nada. Ele é feito para o instalador mandar isso para o seu cliente. Outra coisa, cálculo. Não adianta você colocar um NVR, colocar as câmeras IPs, colocar um disco de 10 terabytes e não calcular se a sua rede tem capacidade, se o seu bitrate lá está configurado para que os dados cheguem na câmera igual. Muitas vezes o cliente reclama que a gravação, que está tendo delay de gravação ou reprodução, então os dados não estão chegando corretamente até o equipamento. Então isso é muito importante. Então assim, ó, dica básica, quando você for comprar um equipamento, codificação.
A H265 Pro é a mais recente. Quanto maior o número, menos HD gasta. Um equipamento em 265 Pro gasta, por exemplo, para 8 câmeras gravando 30 dias seguidos, 2 terabytes. Um equipamento em H264 mais gasta 5 terabytes. Um equipamento em H264 gasta 10 terabytes. Então você consegue ter uma grande economia de disco, simplesmente cuidando da codificação. Além da codificação, você tem que ver também a questão de taxa de fotos por segundo. Quanto mais fotos por segundo, maior é o tamanho do arquivo. Né? Então, isso são os itens básicos que você tem que ver. E uma dica simples, ó. Eu vou chegar ali para mostrar para vocês ali no mouse. Tem lá detectar HD. Ele te diz até quantos dias de uso que o HD tem. Então, se você vai chegar no cliente, ele diz assim, ó, eu quero agora trocar o DVR por uma resolução maior. Quero melhorar minhas câmeras. Você diz, olha, o seu equipamento já está... Nós já pegamos aí discos, eu e o Oswaldo, já pegamos discos vendidos no Brasil novos com 1.500 dias de uso. Colocamos o disco no DVR da Hikvision, com a etiqueta em cima da data e tinha 1.500 dias de uso. Então isso é uma coisa importante. Então você pegou o equipamento, coloca o HD, ok, está zerado, prontinho, cadastra o seu e-mail dentro do equipamento, não precisa marcar nada, erro de disco, erro de câmera. Qualquer alerta, né, que acontecer, qualquer falha no sistema, ele automaticamente vai enviar no e-mail para vocês. Então essa é a dica, entendeu? Então vocês conseguem prever. Imagina você ligar para o cliente e dizer, olha, estou lhe avisando que o seu disco está com problema. Estou lhe avisando que a câmera X foi desligada. Estou lhe avisando que houve queda de energia 3 vezes essa semana. Você precisa colocar um no-break. Então você começa a prever, você começa a ter um monitoramento de eventos, de alertas, com o mesmo equipamento, com o mesmo disco que vocês utilizavam até ontem, só para ir lá reproduzir as gravações. Tá, Guilherme? Pessoal, eu vou deixar para vocês aberto aqui a nossa tela, nosso portal, tudo isso que eu falei. Se você digitar resolução, codificação, disco, armazenamento, cabeamento, tudo tem 140 artigos para vocês lerem, inclusive serve como base para certificação Hikvision também.